Hoje eu quero fazer uma exposição do verso 3 até o verso 14, tá ok? Efésios capítulo 5, versos de 3 a 14. Amados, eu quero compartilhar com vocês o assunto desse texto. Hoje eu vou falar sobre como andar como filhos da luz no mundo de trevas. É o assunto do texto. E já vou adiantando para vocês, é um assunto extremamente polêmico. Tá ok? Como andar como filhos da luz no mundo de trevas, como nós. E Efésios capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo ele trata desse assunto espinhoso. Porque nós somos os filhos da luz, mas nós habitamos num mundo de trevas. 1 João capítulo 5, verso 20, diz que o mundo jaz o maligno. Quem gerencia esse mundo, isso é, os princípios e valores deste mundo, é o diabo. E Jesus falou que nós não somos aqui, nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Então olha só, a minha oração é que Deus fale conosco, que Deus nos oriente. Como eu falei, é um assunto espinhoso, eu vou entrar em áreas assim que vai incomodar muito, mas vocês vão ver que faz parte do texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se entre os mortos e Cristo o iluminará. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, socorro. Eu dependo de Ti para explicar esse texto, Pai. Ajuda-me a ser fiel às sagradas letras. Ajuda-me, Senhor. Fala ao coração dos meus irmãos, ó Deus, através desse texto sagrado. Fala aos corações de dezenas de pessoas que assistirão essa mensagem. Ó Deus, venha fortalecer a nossa fé e livra-nos, ó Deus, das obras das trevas. Nós te pedimos, ó Pai, de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Efésios capítulo 5. Eu sempre passo para vocês a estrutura da carta de Paulo aos Efésios, que é muito importante. Eu aprendi essa estrutura com o pastor batista norte-americano John Piper, e eu concordo com ele. Ele fala que Efésios capítulo 1 até o capítulo 3 trata dos fundamentos da nossa salvação. O que isso se refere? Que nos fundamentos da nossa salvação tem uns indicativos que mostram a nossa identidade, revelando quem somos. Então, nesses textos, capítulo 1 até o capítulo 3, falando do fundamento da nossa salvação,
os indicativos mostram quem nós somos. Que nós somos eleitos, predestinados, adotados, selados pelo Espírito e que nós somos agora o povo de Deus junto com os judeus que acreditam em Jesus. Então são indicativos mostrando quem nós somos, mostrando a nossa identidade. Agora Efésios capítulo 4 até o capítulo 6 trata das evidências da nossa salvação. Isso é, se nós fomos eleitos, a nossa vida evidencia isso. Aí você vê nesses textos os imperativos que apontam como precisamos viver. Já que nós somos cristãos, nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós fomos eleitos, existem alguns imperativos que nós precisamos viver e obedecer como filhos de Deus. Tá ok? Agora, a mensagem da carta de Paulo é o seguinte: Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso e lhe escreveu para encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor, lembrando-os de que foram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, por amor a Ele, deveriam andar como filhos da luz, na igreja, na família, no trabalho e na sociedade. Trata-se de uma luta constante para fazer o bem. Então essa é a mensagem geral da carta de Paulo aos Efésios. Agora chegamos em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versos de 1 a 2, nós já estudamos sobre como andar em amor. Agora, versos de 3 a 14, nós estudaremos esse assunto, como andar como filhos da luz no mundo de trevas. Agora, deixa eu te apresentar uma regra de interpretação muito importante aqui. Porque aqui Paulo ele usa duas expressões no sentido metafórico, né? Trevas e luz. O que Paulo ele quer dizer com essas expressões metafóricas? Trevas são aqueles que não conhecem a Deus. Trevas são aqueles que não têm relacionamento com Deus e não seguem a Jesus. Por exemplo, Paulo fala dessas pessoas em Efésios capítulo 2, quando ele escreveu assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essas pessoas estão em trevas. Pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que estão mortas espiritualmente são pessoas que não têm relacionamento com Deus. Estão vivas biologicamente, mas espiritualmente estão mortas porque não têm conexão com Deus. E essas pessoas, diz o texto, que são manipuladas pelo príncipe da potestade do ar, que é um dos títulos que o diabo recebe. Então essas são as pessoas que estão em trevas. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala que essas pessoas que estão em trevas são pessoas ignorantes, que não conhecem a verdade de Deus, que têm as suas mentes obscurecidas e que estão separados de Deus. Essas são as pessoas que estão em trevas. As pessoas que estão na luz são aquelas pessoas que foram convertidas e que seguem a Jesus. São aquelas pessoas que foram alcançadas pela graça irresistível de Deus, foram vivificados e conheceram a Deus através da pessoa de Jesus. E que agora têm o Espírito Santo em suas vidas. Agora uma observação muito importante. Quem está em trevas também tem uma certa ética que é fruto da graça comum. Quando Paulo fala em trevas aqui, a gente não pode ficar pensando nas nossas categorias que trevas é aquelas pessoas assassinas, políticos corruptos, pedófilos, esses são trevas. Não, trevas são pessoas que são honestas, que nunca cometeram um crime, mas não seguem a Jesus. Estão em trevas. Mas mesmo assim, tem pessoas que estão em trevas que são extremamente honestas. São extremamente éticas. Mas mesmo assim, a sua ética é manchada pelo pecado. De tal maneira, gente, que quando a gente conversa com pessoas assim, que não têm Jesus, mas é honesto, as pessoas, elas têm o motivo de se vangloriar, né? É interessante que quando você começa a conversar, as pessoas ficam se vangloriando. Não, pastor, eu sou uma pessoa honesta, eu nunca roubei, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, socialmente aceitável, por causa da minha honestidade. Então, a pessoa tem o pecado do orgulho, né? Do orgulho.
Mas essa é a questão. As pessoas em trevas não são só as pessoas devassas, são as pessoas honestas também que não seguem a Jesus. No entanto, tem muitas pessoas que estão na luz que às vezes tropeçam nas obras das trevas. Isso é uma realidade. Tem pessoas que estão na luz, são filhos da luz, mas eventualmente tropeçam nas obras das trevas. Mas a gente precisa entender que trevas, quem está em trevas, tem o pecado como prática, como prazer, como vivência. Quem está na luz também peca. Só que o pecado nos filhos da luz é um pecado eventual, acidental. E quando peca, ele sente a dor do arrependimento. Diferente de quem está em trevas. Quem está em trevas, ele relativiza o seu pecado. E inventa um princípio de valor totalmente separado dos absolutos de Deus. Então precisamos entender o que Paulo quer dizer aqui. Agora o contexto, gente. Qual é o contexto de Efésios capítulo 5? Paulo, ele continua a enfatizar aqui a diferença entre a moralidade cristã e a moralidade pagã. Aqui Paulo está definindo, olha, nós somos filhos da luz, nós temos uma moralidade. Agora os filhos das trevas, eles têm a moralidade deles. A moralidade pagã, que não tem nada a ver com o nosso Deus verdadeiro. A moralidade pagã é sustentada nas crenças deles, que não tem nada a ver com os princípios de Deus. E vocês sabem que aqui no contexto, muitas pessoas que foram libertas e convertidas, as pessoas eram adoradoras da deusa Diana, ou da deusa Artemis, que era a padroeira da cidade de Éfeso, né? E aí acontecia algumas coisas no culto deles também, e Paulo está dizendo, olha, isso aí, essa moralidade não tem nada a ver com a gente. Nós temos uma moralidade cristã inspirada pelo Espírito Santo. Paulo também, gente, ele estava confrontando aqui uma filosofia, naquela época, chamado gnosticismo. Tá ok? O gnosticismo era uma filosofia, era um conhecimento que só alguns obtinham, só alguns iluminados. Esses iluminados, eles passavam a ser como se fosse uma raça superior em relação aos outros. Mas o gnosticismo, ele ensina o seguinte, que o corpo é mau e o espírito é bom. E aquilo que nós fazemos com o corpo não interfere nada no espírito. Entretanto, eles pensavam que eles podiam fazer qualquer coisa com o corpo. Então eles podiam viver no pecado, viver na imoralidade, porque eles acreditavam que aquilo que se fazia na carne não interferia no espírito, porque o espírito é bom e a carne é má. Esse é um dos pilares do gnosticismo, e Paulo estava enfrentando essa filosofia, essa ideologia na época dele. Dizendo não, o nosso corpo é sagrado, o nosso espírito é sagrado, mas o nosso corpo é sagrado. São moralidades totalmente diferentes. A infidelidade conjugal era espantosamente comum nos dias de Paulo. A imoralidade, a fornicação. Bom, acho que não mudou quase nada. O pecado continua o mesmo, né? A homossexualidade, havia séculos, já era admitido como uma maneira de proceder. Diz os historiadores que dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A imoralidade era praticada nos templos de Afrodite, na cidade de Corinto, e no templo de Vênus, na cidade de Éfeso. Gente, nesses templos tinha um culto que tinha, dentro do culto, tinha relacionamento sexual dentro do culto. E muitos aderiam a esse culto, eles iam no culto tanto de Afrodite em Corinto, como ali em Vênus, em Éfeso, e eles participavam dessa orgia sagrada dentro do templo. E é isso que Paulo aqui está dividindo, olha, nós não temos mais pacto com isso, vocês não têm mais pacto, vocês não podem ter envolvimento com isso, porque isso é coisa das trevas, das trevas. Pois bem, esse é o contexto, só para vocês entenderem. Mas olha só, diante desse cenário, Paulo nos ensina a não imitarmos as obras das trevas, e sim vivermos como filhos da luz. Eu quero apresentar para vocês 4 lições desse texto, tá? Eu vou fazer a exposição, eu vou explicar o texto, mas eu já vou apresentar para vocês os 4 pontos do texto, de maneira organizada para você entender. E já te apresento, olha só, primeiro ponto. A prevenção contra o pecado, verso 3 e 4. Segundo ponto,
a realidade do julgamento divino, versos 5 e 6. Terceiro ponto, a reação dos filhos da luz, versos de 7 a 13. E quarto ponto, a necessidade de despertamento da igreja, verso 14. Esses são os pontos que eu vou apresentar para vocês na minha exposição. Vamos lá, primeiro ponto, a prevenção contra o pecado, verso 3 e 4. Veja comigo de novo na sua Bíblia. A minha versão é da NAA, mas eu vou explorar aqui outras versões. Olha só, diz assim, verso 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Vocês perceberam que nesses versículos os pecados estão ligados a dois grupos. No verso 3, os pecados do sexo, e no verso 4, os pecados da língua. Tá ok? Então Paulo já começa a falar sobre isso. Os pecados do sexo e os pecados da língua. Agora, preste atenção no imperativo no verso 3. Evitem o comportamento pecaminoso. Porque ele já começa a falar assim, que a imoralidade sexual. As traduções mais antigas, tá a seguinte palavra, imputicícia. Olha que palavra difícil, gente. As traduções mais antigas da língua portuguesa tá a palavra imputicícia, que significa imoralidade sexual. Essa palavra imputicícia, ela vem de uma palavra do grego porneia, da onde vem a palavra pornografia. Essa palavra porneia é onde dá origem à palavra prostituta. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, evitem o comportamento pecaminoso, porque o pessoal de Éfeso vivia na prostituição. E aí, quando a Bíblia fala sobre prostituição, fala em três categorias. Fala sobre a prostituição religiosa, que acontecia nos cultos de Afrodite, de Vênus. A prostituição comercial, as mulheres que se vendiam para poder receber um dinheiro para sobreviver. E a prostituição social, que era o relacionamento sexual entre solteiros. Pessoas que não se casavam, mas praticavam e cultivavam o relacionamento sexual. Então Paulo usa essa palavra imputicícia, da porneia, para dizer o seguinte, olha, evitem o comportamento deles. Não vivam dessa maneira. Evitem o comportamento deles. E aí, ele fala, além de imputicícia, ele fala assim, e toda sorte de impureza. Essa palavra impureza, ela também trafega em todos os problemas sexuais, como homossexualidade, bestialidade, que é relacionamento com animais, pedofilia, relacionamento com crianças, todos esses pecados, gente, já existiam desde aquela época. E aí Paulo está dizendo, olha, não imitem o comportamento dos filhos das trevas, que vivem na prostituição e que vivem misturado em todo tipo de impureza. Os comentadores da Bíblia de Genebra, na nota de rodapé, eles escreveram assim, a banalização das relações sexuais de um lado e o seu endeusamento do outro estão igualmente em desacordo com a nossa identidade como povo sagrado de Deus. Como aqueles escolhidos entre a raça humana para portar a sua imagem restaurada, nós somos capazes de aceitar com ação de graças todas as suas boas dádivas, incluindo o sexo, e restaurá-las ao seu devido lugar. O problema é que a parte sexual estava sendo banalizada desde aquela época, não é novidade. Mas Paulo está trazendo a revelação cristã, não. Isso é sagrado. Então não vivam na prostituição e não vivam na impureza. Mas daí ele fala, ele destaca um terceiro pecado, a avareza ou cobiça, dependendo da sua tradução. A palavra cobiça significa desejar ardentemente. E Paulo está se referindo aos pecados sexuais, e Paulo também está se referindo ao amor ao dinheiro. Então a avareza, algumas traduções está avareza, e outras traduções está cobiça. Mas aqui, Paulo está usando essa palavra no sentido que as pessoas têm aquele desejo ardente de obter alguma coisa.
E aquele desejo governa a vida da pessoa e escraviza a vida da pessoa. E Paulo está dizendo, evitem esse tipo de comportamento, porque vocês são filhos da luz. Depois ele fala assim, não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Paulo está dizendo o seguinte, olha, que esses pecados entre vocês, a igreja de Éfeso, que não seja nem nomeado, que não seja nem cultivado, que esse pecado que vocês exerciam antes, que vocês não venham continuar vivendo nesses pecados, mesmo sendo igreja. Porque quem gosta de viver assim são os filhos das trevas. Agora vocês são filhos da luz. Aí, amados, o pastor e reformador João Calvino, eu vou citá-lo bastante nessa mensagem, ele falando sobre esses 3 pecados, ele falou assim, esse capítulo tem muitos paralelos em Colossenses 3, que um leitor inteligente pode comparar sem minha ajuda. Fica claro do que Paulo diz aqui, que os imorais, os impuros e os gananciosos não têm lugar entre o povo de Deus. Então Paulo está sendo cirúrgico, olha, quem vive na prática desse pecado não tem lugar no povo de Deus, porque continua sendo filho das trevas. E nós somos filhos da luz. Nós temos uma nova moralidade. E ele fala assim, como convém a santos, né? Essa palavra no grego, convém, significa adaptar-se, ser decoroso, ser reto, ser apropriado. E a palavra santo significa separado. Deus nos chamou para viver uma vida separada. Não é uma vida monástica, tá? Porque o monastério na Idade Média não deu certo. Na Idade Média, o pessoal tentou ter uma vida de santidade saindo da cidade. E se exilaram no deserto, nos seus monastérios, se tornando monge. Não adianta, o pecado está dentro do ser humano. Naquela época que tem de monge que se envolveu com freiras, ou que se envolveu com outros homens. Então o pecado está dentro do ser humano. Mas Paulo está dizendo, olha, vivam como convém a santos. Vocês foram escolhidos e separados por Deus. Santidade é isso. Quando a gente ouve a palavra santo, não significa que você é perfeito. Significa que você foi separado por Deus para andar com Ele. Isso é ser santo. Nesse sentido, você é um santo. Nesse sentido, você é uma santa. Você foi escolhido, você foi escolhida, você foi separado para viver com Deus. Você foi separado das trevas para viver com Deus. Agora, olha o verso 4, olha o imperativo. Evitem a conversa pecaminosa. Aí no verso 4, gente, na minha tradução está assim, não usem linguagem grosseira. Tem uma tradução que fala assim, nem conversação torpe. A palavra torpe, no grego, é sapros. Ela dá uma ideia de algo podre. Algo que apodreceu. O vocábulo grego aqui empregado significa feiura, iniquidade, fala insolente. E não somente aquilo que envolve meras palavras. Por essa razão é que algumas traduções preferem dizer aqui imundícia. Ou então conduta vergonhosa. Então primeiro Paulo fala de comportamento. Não tem o mesmo comportamento dos filhos das trevas. E depois ele fala de conversa. Ele fala de boca, de língua. Não tem a mesma conversa. Não tem o mesmo vocabulário. Então ele fala conversação torpe, isso é, palavras podres, palavras obscenas. E aí ele fala assim, nem palavras vãs. Palavras vãs são palavras vazias. No grego nós temos a palavra morologia, cuja tradução literal é imbecilidade, coisas imbecis. Corresponde a conversa sem sentido, sem finalidade, com palavras lascivas, sem proveito, palavras tolas. E Paulo está dizendo, não seja assim, não seja um tolo. Porque um tolo, ele profere palavras sem proveito nenhum. Sem proveito nenhum. E aí, ele usa uma outra expressão, chocarrices. Olha que palavra diferente, né? Na minha tradução está assim, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes. As versões mais antigas está chocarrices.
No original grego, essa palavra pode significar leviandade, besteira, baixaria, bobagens, a tentativa de falar alguma coisa humorística com palavras chocosas, que escandaliza, que traz sentidos lascivos, palavras indecentes, palavras obscenas, gracejos obscenos. Isso é chocarrices. Palavras indecentes, palavras chocosas, né? Ou numa tradução mais moderna, palavras pornográficas. E Paulo, para de chocarrices. Para com esse vocabulário. Palavra suja. É tão interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é novidade para ninguém, é por isso que um pastor muito famoso que tem no nosso país, pegaram as conversas dele com esse presidente, e ele falando um monte de palavrão. Um monte de chocarrices. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Não use o mesmo vocabulário dos filhos das trevas. Não use essas chocarrices, essas palavras obscenas. E aí, sabe o que é pior, gente? Quando os pastores ou os cristãos, eles se justificam com a sua cultura. Não, eu sou carioca, por isso que eu falo assim. Eu sou paulista, por isso que eu falo assim. Para com isso. Paulo está dizendo, não use a mesma conversa dos filhos das trevas. Ele fala assim, e coisas essas inconvenientes. Essa forma de conversa não cabe aos crentes, não é algo digno daquele que confia em Cristo, pois todo crente deve fazer uso muito melhor do poder da linguagem e da comunicação verbal que lhes foi dado. A palavra inconveniente significa desregrado. É a palavra que não, é a pessoa que não tem domínio próprio. É a pessoa que é levado pelos seus impulsos, por isso que fala besteira. E Paulo fala, e nem com coisas inconvenientes. Tem um historiador falando dessa época de Paulo, da época de Éfeso, ele falou o seguinte, o humor, naquela época, o humor tinha cunho sexual, o humor de cunho sexual era comum. Por exemplo, nas apresentações de mímica. Então, nas ruas de Éfeso, tinha bastante teatro com apresentações de mímica, mas com representações sexuais. Aí esse historiador ele diz assim, Paulo não aprovava achar graça nesse tipo de espetáculo. E aí, os efésios, eles eram familiarizados com essas apresentações culturais, na cidade e nas ruas de Éfeso. E é isso que Paulo está sendo cirúrgico, olha, não se envolvam mais com esse tipo de conversa. Não se envolva mais com esse tipo de espetáculo, porque quem gosta disso é os filhos das trevas. Os filhos das trevas que dependem desse tipo de entretenimento. Nós não, nós somos filhos da luz. Da luz. Mais uma vez eu cito Calvino, de maneira brilhante, ele fala assim, Paulo continua para acrescentar mais 3 coisas à sua lista de males. É possível brincar de um modo bom, mas é muito difícil ser espirituoso sem ser sarcástico. Como a própria brincadeira traz um tipo de afetação que não está de acordo com a piedade. Paulo corretamente nos adverte sobre isso. Nenhuma dessas coisas é condizente com o cristão. Então, olha só, olha os imperativos. Primeiro, Paulo fala assim no verso 3. Cuidado com o comportamento dos filhos das trevas. Versículo 4. Outro imperativo. Cuidado com a conversa dos filhos das trevas. Que isso não venha fazer parte do estilo de vida de vocês. Porque vocês são filhos da luz. Da luz. Mas ele diz assim, aí no verso, pelo contrário, ação de graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Reprove tudo isso. E que no seu vocabulário, que na sua comunicação tem ação de graças. Que significa que aquilo que você fala, aquilo que você expressa, possam ser palavras de louvor a Deus e para a edificação do seu próximo. Que não sejam palavras chocosas que vai escandalizar ou que vai desmoralizar o evangelho, mas que sejam palavras que vão dignificar a Deus e que vai abençoar o seu próximo. É esse tipo de vocabulário e comportamento que nós precisamos ter como filhos da luz. Então, gente, lembre-se, Paulo aqui ele está separando as coisas. Filho das trevas tem comportamento assim. Filho das trevas tem conversa assim. Os filhos da luz não.
Os filhos da luz, a sua vida está sendo santificada dia após dia pela ação do Espírito Santo. E a cada dia, a gente vai parecendo um pouquinho parecido com Jesus. O pastor John MacArthur, ele comentando esse texto, olha que ele fala com profundidade. Esses 3 pecados impróprios da língua incluem qualquer discurso que seja obsceno e degradante, ou leviano e sujo, bem como as piadas espirituosas e imorais. Todos eles destroem uma vida santa e um testemunho piedoso e devem ser confessados, abandonados e substituídos por expressões notórias de agradecimento a Deus. Ele tem razão, porque o nosso Senhor Jesus, escute, o nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 36, ele falou assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Essa palavra inútil, ela vem da mesma raiz dessas palavras que Paulo está trabalhando. Chocarrices, palavras vazias, palavras impuras. E no dia do juízo final a gente vai prestar conta até das nossas palavras, gente. Até do nosso vocabulário, até do nosso conteúdo, através da boca. Então, esses são os imperativos que Paulo está dizendo. Essa é a prevenção contra o pecado. Não se comportem como os filhos das trevas e não tenham conversas igual dos filhos das trevas. Porque vocês são filhos da luz. Agora, segundo ponto, a realidade do julgamento divino. Versos 5 e 6. Olha o que Paulo escreveu. Fique sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura e avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas, o comportamento e a conversa dos filhos das trevas. O verso 5, olha o imperativo. Pessoas imorais não têm herança em Deus. Por isso que Paulo fala assim, sabei pois disto. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo o seguinte, olha, eu recebi a inspiração do Espírito Santo para dizer para vocês, e eu estou amparado nas escrituras do Antigo Testamento. Sabei disto, é realidade. E aí ele diz assim, que nenhum incontinente, né? Na minha tradução está pessoa imoral, tá? Essa palavra incontinente, ela entra na mesma regra da pessoa inconveniente. Isso é, a pessoa desregrada. É a pessoa que não consegue controlar seus desejos e impulsos. É a pessoa que tem um desejo de possuir o que não lhe pertence. Algumas traduções usam a palavra devasso. Devasso. Aí ele usa a palavra, de novo, a palavra impuro, que é a mesma palavra do verso 3, e depois ele usa a palavra avarento, né? É a pessoa que é agarrada, que é escrava do dinheiro, Mas daí Paulo fala que essa avareza, que essa cobiça é idolatria, é as pessoas que fizeram da segurança financeira o seu Deus. Pessoas que são apegadas ao dinheiro e fizeram do dinheiro o seu Deus. O seu Deus. Aí Paulo fala que é idolatria. Idolatria. E aí Paulo é categórico. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está dizendo, gente, em simples palavras? Essas pessoas não vão entrar no reino. Essas pessoas não entrarão no reino porque não pertencem a Deus. Aqui Paulo está afirmando que aqueles que praticam esses pecados de forma deliberada, intensa, sem sentir a dor do arrependimento, não receberam as bênçãos provenientes da Trindade, conforme ele ensinou no capítulo 1. Então, quando Paulo ele usa essa expressão, não tem herança no reino de Cristo e nem de Deus, ele está falando o seguinte, essas pessoas não foram alcançadas pela Trindade, como ele ensinou em Efésios, capítulo 1. Capítulo 1. Mais uma vez eu cito Calvino, ele fala assim, Paulo adverte as pessoas contra esses pecados, dizendo-lhes que eles nos excluirão do reino de Deus.
Se isso parece severo, a resposta é fácil. O apóstolo não diz que aqueles que se arrependem não serão perdoados, mas pronuncia julgamento contra os próprios pecados. Onde há arrependimento e reconciliação com Deus, as pessoas mudam de caminho. Aqueles que não fazem isso não têm lugar no reino de Deus. Então Paulo está sendo categórico. Essas pessoas que são filhos das trevas, que têm esse comportamento, que têm essa conversação, não têm herança no reino de Deus e nem no reino de Cristo. Quando ele usa a palavra herança, ele está falando de salvação. De salvação. Mas olha, Paulo está dizendo, mas vocês são filhos da luz. Vocês têm herança. Logo, não vivam como eles vivem. Mas no verso 6 tem um outro imperativo. Não se enganem. Paulo assim, que ninguém vos engane. Isso é, que você não seja persuadido no sentido assim, de você é um filho da luz, mas você tem licença para viver no pecado. Você tem licença para falar palavras obscenas. Você tem licença para se comportar como ímpio. Não se engane. É isso que Paulo está dizendo. Não se engane. E ele fala assim, não se engane com palavras vazias. De novo, palavras que não têm conteúdo, palavras que não têm a verdade de Deus. Não se engane. Aquele que é filho da luz, mas se comporta como um ímpio, ele está se enganando. Se enganando. Então, Paulo aqui, ele está trabalhando essa questão. Não se enganem. Não se enganem. Agora, o terceiro ponto. A reação dos filhos da luz. Versos de 7 a 13. E no verso 7 tem um imperativo. Não se associem aos ímpios. Olha o verso 7 na sua Bíblia. Paulo fala assim, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Verso 11 de Efésios 5. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em secreto é vergonhoso até mencionar. Então olha só, olha o imperativo do verso 7. Não se associem com os ímpios. Então no verso 7, Paulo está sendo categórico. Não sejam participantes dos pecados dos filhos das trevas. Tem uma tradução que diz assim, não sejam companheiros dos ímpios. Então Paulo ele já começa a dizer assim, gente, não sejam participantes. Não participe, não acompanhe, porque aquilo que eles fazem não faz mais parte do estilo de vida de vocês. Então não participem. Agora no verso 8 tem um outro imperativo. Vivam como filhos da luz. E Paulo fala assim, porque no passado vocês eram trevas. No passado, vocês eram escravizados pela pornografia. No passado, vocês eram escravizados pela prostituição. No passado, vocês eram escravizados pelo dinheiro. No passado, vocês eram escravizados pelos prazeres desse mundo. Mas agora não, agora vocês são filhos da luz. Vocês foram alcançados pela luz de Jesus. Então, vivam, andem como filho da luz. E a palavra andar aqui significa estilo de vida. Paulo está dizendo, vocês foram resgatados. Lembra do passado? Lembra quem vocês eram? Orgulhosos. Tinha orgulho da própria ética, da própria moralidade. Mas estava separado de Deus, com ética e tudo. Então Paulo está falando, vivam como filhos da luz. Como filhos da luz. Verso 9. Outro imperativo, o fruto da luz. Presta atenção nessas três palavras. No verso 9 ele diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Guarda essas três palavras. Aqui Paulo, ele não está sendo exaustivo em todas as qualidades que Deus nos dá, mas ele destaca essas três palavras. Bondade é certa generosidade de espírito. Justiça
é dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. E verdade não é simplesmente algo intelectual que se absorve com a mente. A verdade é moral. Não é só algo que se conhece, mas que se faz. Então, essas 3 palavras são 3 princípios na vida dos filhos da luz, como se fossem 3 peneiras, como disse o filósofo. Bondade. Isso que eu vou fazer é bom? É bom diante dos olhos de Deus? Vai ser bom diante dos olhos da sociedade? Qual vai ser a reação? Bondade. Será que é bom? Eu participar disso é bom? É bom diante dos olhos de Deus? E dos olhos da sociedade? Será que eu estou desonrando o Evangelho? Justiça. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Diante de Deus, diante da sociedade? Será que eu estou sendo justo? Eu estou sendo reto? Eu estou fazendo a coisa certa como Deus ensina? E verdade. Será que isso... Eu vou participar disso? Será que não é uma manobra? Não é uma mentira? Não é um engodo? Sendo que eu sou um defensor da verdade de Deus e eu vou me envolver nisso? Então são as 3 peneiras: bondade, justiça e verdade. Isso é fruto da luz, isso é, todos aqueles que foram chamados por Deus, que foram convertidos por Deus, têm esse fruto. Esse fruto não é uma condição, esse fruto é a causa da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Bondade, justiça e verdade. E quando a gente tem essas 3 peneiras, a gente tem discernimento para avaliar. Não, eu não vou participar disso porque isso é a obra das trevas. Eu sou filho da luz. Agora, olha o verso 10, o imperativo. O que agrada o Senhor, porque no verso 10 ele diz assim, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O filho da luz, ele se preocupa em ter uma vida, gente, que agrade a Deus. O filho da luz não se preocupa com a opinião dos outros, com a opinião da família, com a opinião dos amigos, com a opinião dos colegas de trabalho, com a opinião do patrão, com a opinião dos superiores. O filho da luz se preocupa em agradar a Deus. Mais uma vez, Calvino diz assim, os crentes andam na luz quando tudo o que fazem tem o objetivo de agradar a Deus. E tem uma tradução mais antiga que diz assim, provando, isso é, testando, mediante evidências claras e convincentes, o que é verdadeiro honroso a Deus. O que Paulo está dizendo é que, na medida em que os cristãos andam na luz da verdade, o conhecimento a respeito da verdade do Senhor torna-se claro. Então o filho da luz, ele quer agradar a Deus. A Deus. Agora, eu chamo a sua atenção, o verso 11. Olha o imperativo. Reprovem as obras das trevas, porque Paulo fala assim, verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Olha só, tem uma tradução que usa a palavra condenai-as. E outras traduções, tratem de reprová-las. Agora, olha a palavra cúmplice. Não sejam cúmplices. No direito penal, a palavra cúmplice significa a ação de um indivíduo que contribui de forma secundária para a realização de crime de outrem. Então, no direito penal é isso. Na Bíblia significa uma pessoa que toma parte, mesmo de maneira secundária e passiva, participando dos pecados praticados do outro. Isso é ser cúmplice. Então, cúmplice é a pessoa que participa de maneira secundária, de maneira passiva, sobre a realização do outro. É um cúmplice. É nesse sentido que Paulo está dizendo assim, não sejam cúmplices dos pecados dos outros. Você sabe que é pecado, você sabe que é obra das trevas, você sabe que é errado, mas se você está perto, sabe, e de uma maneira até passiva, está participando de maneira secundária, você é cúmplice das obras daquela pessoa. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essa expressão, obras infrutíferas das trevas, se refere às obras de Satanás e se refere
o sistema de valores e princípios deste mundo alienado de Deus. São as pessoas que abraçam as ideologias desse mundo, as filosofias anticristãs desse mundo, as categorias deste mundo. Aí a pessoa pode até não crer, a pessoa não crê naquilo, mas ela tem uma participação passiva e secundária na realização do outro. Ou ela tem uma participação secundária e passiva no pensamento do outro. É cúmplice. E Paulo está dizendo, reprove. Reprove. E a palavra reprovar ou condenar não é no sentido só falar assim, isso não é certo. A palavra reprovar no grego é denunciar. É trazer à luz. Então olha só, no verso 7 Paulo fala assim, não participe. No verso 11, não seja cúmplice. E no final do verso ele fala assim, reprove. Denuncie. Precisamos não ser cúmplices e reprová-las. Ou seja, desmascarar o que elas são, trazendo-os para a luz. No vocábulo grego significa trazer à luz, reprovar, censurar, expor, convencer, corrigir. Esse é o significado da palavra reprovar ou condenar. Agora, gente, é lógico que Paulo está dizendo aqui que a gente não pode fazer isso na brutalidade, sendo crentes insuportáveis, não é isso. Mas Paulo está dizendo o seguinte, o cristão, ele tem posição. Ele é filho da luz. O cristão não pode nem participar, nem ser cúmplice, e o cristão tem que reprovar, dizer, está errado. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é assim. Isso é obra das trevas, é pecado. Eu não quero me envolver no seu pecado. Eu não quero me envolver no seu pecado. Porque se eu me envolver no seu pecado, mesmo te respeitando, eu sou cúmplice. Estão entendendo, gente, a gravidade? E Paulo está ensinando isso porque o povo estava saindo da idolatria, estava saindo da imoralidade, mas mesmo assim Paulo falou, não sejam cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Porque no verso 12 tem um outro imperativo, os que fazem isso, o que fazem os desobedientes? Porque no verso 12 diz assim, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Aqui Paulo está se referindo a essas relações sexuais que tinha dentro do templo e também na sociedade. Aí Paulo está dizendo, até mencionar, até nomear isso aí é vergonhoso o que eles fazem, no entanto vocês não podem viver mais isso. Isso é passado. Não podem mais viver isso porque é vergonhoso. E no verso 13 tem um outro imperativo. Tudo que é exposto pela luz é visível, porque olha o verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Paulo, gente, ele está usando essa expressão, lembrando de um cenário do comércio da cidade de Éfeso. Em Éfeso, tinha algumas ruas que tinham algumas lojinhas que não tinha janela, então não tinha iluminação. Então as pessoas entravam naquelas lojinhas, tinha uma penúria, era bem escuro, mas quando eles compravam um produto, antes de fechar o negócio, eles pegavam o produto, saía da lojinha, ia lá fora e colocava diante da luz do sol, para ver se tinha alguma coisa danificado. Então Paulo está usando essa expressão, essa ideia, que aquilo que está escondido, aquilo que está obscuro, ele passa a ser evidente debaixo da luz de Deus e na luz dos filhos da luz. Então nem tudo vai ficar obscuro, tudo vai ser manifesto diante da luz. E se você é um filho da luz, você não vai se preocupar, porque você está debaixo da luz, não debaixo das trevas. Aí ele termina o verso 14, que é o meu último ponto, a necessidade de despertamento da igreja. Porque o verso 14 ele diz assim, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui tem duas interpretações. Alguns intérpretes dizem o seguinte, que aqui Paulo está dizendo as pessoas que estão em trevas precisam ser iluminadas através do evangelho de Cristo. Mas alguns intérpretes dizem que a igreja está dormindo.
A igreja está sonolenta. E quando a igreja está sonolenta, ela tropeça nas obras das trevas. E a igreja precisa acordar. Ela precisa despertar para viver como filhos da luz, não como filho das trevas. E aí Paulo fala, desperta. Aí é interessante que ele usa essa expressão. Paulo cita uma estrofe de um conhecido hino cristão de Páscoa da igreja primitiva do primeiro século. Essa expressão é uma paráfrase da profecia de Isaías 60, verso 1. Aí Paulo ele pega esse texto, parafraseando, que era um hino cantado pela igreja primitiva, e diz assim para a igreja de Éfeso, desperta-te, sai dessa sonolência, para de dormir, porque você sempre vai tropeçar nas obras das trevas e você não foi chamado para viver nas trevas. Você é um filho da luz. Amém, gente? Ficou clara a exposição? Eu quero fazer aqui 3 aplicações, além daquelas que eu já fiz. Eu termino com essas 3 aplicações. Primeira aplicação, você é filho das trevas ou filho da luz? Segundo a exposição do texto. Filho das trevas ou filho da luz? O filho das trevas, ele tem prazer no pecado, ele tem prazer na impureza. Essa impureza é manifestada pelo seu vocabulário, pelos seus pensamentos e pelo seu vocabulário. Chocarrices, palavras vazias, palavras impuras, palavras indecentes. É o vocabulário deles. O filho da luz, ele se corrige, porque ele tem temor, ele quer agradar a Deus. A Deus. O filho das trevas está condenado, está separado de Deus. O filho da luz foi convertido pela graça de Deus. Ele tem uma outra vida. Ele não vive cultivando os pecados do passado, mas os pecados do passado foram abandonados, sepultados. É uma nova vida, com novos desafios. Aí eu me lembro daquilo que Jesus falou para Nicodemos. Ele tem uma palavra, uma conversa íntima com Nicodemos, João capítulo 3, a partir do verso 16. E Jesus fala assim para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora presta atenção às expressões de Jesus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas preferem viver nas trevas, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui Jesus está trabalhando essa categoria, luz e trevas. As trevas detestam a luz. As trevas não querem se submeter aos princípios de Deus. Por isso estão afastados de Deus. A pergunta é, você é filho das trevas ou filho da luz? Examine o seu coração. Você é filho das trevas ou filho da luz? Segunda aplicação. Como você tem lidado com as obras das trevas? Como você tem lidado com as obras das trevas? Você que é filho da luz, como você tem lidado com o filho das trevas? Porque olha só, olha os 3 imperativos que Paulo fala. No verso 7, ele fala assim, não participem com eles. Verso 11, não sejam cúmplices. Você pode até não concordar, mas só de você se aproximar de maneira passiva e secundária, você já está aprovando o que o outro está fazendo. Você é cúmplice. E terceiro, ele fala assim, tratem de reprová-las. Pastor, me explica assim, na prática, tipo assim, ao vivo e a cores, que significa, como eu posso lidar com a obra das trevas? Traz assim, situações práticas, eu trago. Aí segura na cadeira para não cair. Como que você lidar com as obras das trevas na sua família? Os vícios da sua família. Você é cúmplice?
Os pecados da sua família, você é cúmplice, é participante? Você reprova? Deixa eu falar uma coisa para você, só para servir de ilustração. Há 16 anos atrás, eu e a Leide, nós nos casamos. Aí a gente alugou uma chácara, na chácara foi a nossa cerimônia religiosa, aí a gente tinha uma coisa para resolver. Amor, vai ter bebida alcoólica? Por quê? Porque a minha família, os meus parentes são viciados em álcool. A sua família é escravizado pelo álcool. O pessoal tem um álcool como a razão de viver, a alegria da vida. Eu falei para ela, eu não quero ser cúmplice. No nosso casamento não vai ter bebida alcoólica. Não vai ter bebida alcoólica. Ah, mas quem bebe moderadamente? Bom, bebe em casa. Mas na minha cerimônia, não. Aí eu falei para Leide, só vai vir no nosso casamento quem nos ama. Quem ama a cerveja não vai. Porque quem ama a cerveja é escravo da cerveja. Se não vai no meu casamento por causa da cerveja, porque é escravo da cerveja. E aí eu e a Leite, nós colocamos isso. Eu não quero ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu não quero ser patrocinador dos pecados dos meus parentes. Isso é lidar com as obras das trevas. Se você não resolve isso, você é cúmplice dos pecados dos seus parentes, da sua família. É nesse sentido que Paulo está dizendo, reprove. Reprove, não seja cúmplice, não seja participante. Aí o pior é quem é participante, né? Mas a gente não pode nem ser cúmplice. No trabalho. Quando você sabe que no trabalho tem falcatrua, manobra indecente, mentira, e você sabe de tudo isso, eu quero dizer que você é cúmplice. O que é cumplicidade? É uma participação secundária, ativa, na realização do outro. Você tem ciência. E você está no meio, você convive nesse sistema. Mas pastor, eu tenho medo de perder o meu emprego. Sinto muito, você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Falcatrua. Ou o pessoal no trabalho, olha, vamos para o happy hour? Vamos para a boate? Vamos para a cachaçaria? Vamos para o barzinho? Vamos lá. Não, pastor, não tem problema, eu vou no barzinho, eu fico tomando chimarrão. Enquanto os outros lá estão se embebedando. Tudo bem, você não está participando, mas você é cúmplice. Você é cúmplice, você está junto. É uma participação secundária e passiva na realização do outro. Você é cúmplice. Na escola, para quem estuda, para quem dá aula. Gente, eu tive um professor no 3º ano do ensino médio, professor cristão de biologia. Eu nunca vi um professor se comportar daquele jeito. Ele chegou na classe, ele dividiu a lousa e colocou assim, teoria da evolução, teoria da criação. Aí ele ensinou tudo que a evolução ensina, e depois ele ensinou a teoria da criação, fazendo até citação de Gênesis, e trazendo algumas evidências científicas que apontam para a criação. E ele falou assim, olha, é o seguinte, eu creio na teoria da criação, eu sou obrigado a ensinar isso aqui, teoria da evolução, vocês que decidam. Agora tem muito cristão professor que ensina a teoria da evolução, passa a matéria e só. Esse professor, ele é cúmplice da obra das trevas. Porque ele vai falar só da origem do universo, segundo os homens, essa falsa ciência, e não fala da teoria da criação, segundo Gênesis. Então a pessoa, ela se torna cúmplice da obra das trevas. Ela tem medo de falar de Gênesis, tem medo de falar do criacionismo, tem medo. Aí eu vou, não, deixa eu só passar a matéria, teoria da evolução, teoria do Big Bang, deixa eu passar a matéria para esse jovem, para esse pessoal. Mas ao passar, ele está sendo cúmplice das obras das trevas. Cúmplice. Gente, a lista é tão grande, certas comemorações. E aí a gente está chegando no mês de outubro, a festa do Halloween. Deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos americanos cultivam isso ainda, como cultura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu fui criado no ocultismo. Eu passei a minha infância no terreiro de Umbanda. Por causa da minha mãe, que era sincrética, ela me envolveu no ocultismo. Então, só quem viveu no buraco sabe a sensação e o sofrimento daquele buraco. Então, eu não creio como
a reação cultural. Tem muita coisa atrás disso que você não sabe. E é interessante que as pessoas são cúmplices das obras das trevas. Até grandes teólogos. Mas é lógico, ele nunca viveu aquilo. Ele não sabe, ele nunca se enfiou naquele buraco. Só Deus sabe o buraco que ele me tirou. E aí as pessoas se compactuam com certas comemorações. Vocês estão entendendo, gente? Não sejam cúmplices. Não sejam cúmplices. Não sejam participantes. Não sejam cúmplices e reprovem. Reprovem. Com todo amor e delicadeza, mas reprovem. Reprovem. Comércio. Comércio. O crente tem um mercado. Tem uma padaria. Tem um comércio. E ele comercializa cigarro. Ele sabe que essa praga está matando um monte de gente. Mas, pastor, não sou eu que fumo, é os meus clientes. Você é cúmplice. Você é cúmplice. Você está patrocinando a morte desses caras. Vocês estão entendendo como a coisa pega pra gente? Porque nós somos filhos da luz. O caminho é estreito mesmo, é apertado. E aí Paulo fala, não sejam cúmplices das obras das trevas. Não sejam cúmplices. Não sejam participantes secundários e passivos na realização do outro, porque você sabe que o outro está escravizado naquele pecado, ele está indo no inferno e você está sendo cúmplice daquilo. Porque você não reprovou, você não denunciou, você não convenceu, você não explicou. E a pessoa está sendo engolida pelas obras das trevas. Aí eu termino. Terceira aplicação, a igreja precisa ser despertada. Porque uma igreja que dorme, tropeça nas obras das trevas. Uma igreja sonolenta, ela não reage, é sonolenta, não tem energia. E aí aceita qualquer coisa, aceita qualquer ideologia. O irmão André explicou ontem, quantos crentes são escravizados por ideologia de direita e de esquerda. São escravizados e esquecem que aquilo que nós cremos é supremo, é eterno, está acima de qualquer organização política. E os cristãos se rebaixam, como dizia o Spurgeon, os cristãos se rebaixam às ideologias dos homens. Como assim? A igreja precisa ser despertada, sabe por quê? Eu termino aqui. Jesus falou assim em Mateus 5, verso 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo, brilhem, brilhem, lá no meio do seu trabalho, lá no meio da indústria, lá no meio do colégio, lá no meio da universidade. Não se envolva, não seja cúmplice da obra das trevas. Reprove com muito amor, convença aquelas pessoas com a verdade do Evangelho, que a tua luz brilhe e não seja ofuscado pelos pecados deste mundo e nem pela nossa covardia. Que a tua luz brilhe e seja o que for, pague o que pagar, viva brilhando. É assim que o cristão tem que viver. E Pedro, entendendo isso, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, ele fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para experimentar a maravilhosa luz de Jesus. E agora você é filho da luz. Você está nesse mundo para brilhar. Você está nesse mundo para reprovar. Você está nesse mundo para fazer diferença. Você não está nesse mundo para ser cúmplice do pecado dos outros. Os pecados sociais, os pecados imperiais,
os pecados econômicos, os pecados desse sistema. Eu sei que você está assustado, mas pastor, como eu vou enfrentar isso? Eu sou tão pequeno. Mas do seu lado tem alguém tão grande, tão poderoso, que é o próprio Deus. Amém? Gente, ore comigo nesse momento. Vamos orar. Pai amado, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a vivermos como filhos da luz num mundo de trevas. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoe, ó Senhor, perdoa, Senhor, a nossa cumplicidade. Primeiro, perdoe a nossa participação. Muitas vezes nós participamos das obras das trevas. Segundo, Pai, perdoe a nossa cumplicidade com a obra das trevas. E perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes a gente não abre nem a boca para reprovar, para pronunciar o Teu amor sobre eles, ó Deus. Então ajuda-nos, ó Deus, nesse mundo de caos. Ajuda-nos a vivermos nesse mundo como filhos da luz. Nós contamos contigo, Pai, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ajuda, Senhor, os crentes dessa igreja, Pai, a entender essa mensagem e a viver debaixo da Tua luz. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém, assim seja. Que Deus nos abençoe.